Não é uma história de fantasmas, não é uma lenda antiga, é uma confissão, a confissão de um homem que, na véspera de sua execução, decide contar os acontecimentos que o levaram à ruína. Amanhã morrerei, e hoje quero aliviar minha alma. Assim começa O Gato Preto, um dos contos mais perturbadores de Edgar Allan Poe. O narrador diz que na juventude era gentil e amava animais. Ele e a esposa tinham vários bichos, mas seu favorito era um grande gato preto chamado Plutão. O animal o seguia por toda parte. Era seu companheiro inseparável. Mas algo muda. O narrador mergulha no alcoolismo. Seu temperamento se torna violento, irritadiço, cruel. Aos poucos, ele passa a maltratar os animais, até que sua raiva se volta contra o próprio Plutão. Não espero nem solicito o crédito do leitor para a tão extraordinária e, no entanto, tão familiar história que vou contar. Louco seria esperá-lo, num caso cuja evidência até os meus próprios sentidos se recusam a aceitar. No entanto, não estou louco, e com toda a certeza que não estou a sonhar. Mas porque posso morrer amanhã, quero aliviar hoje o meu espírito. O meu fim imediato é mostrar ao mundo, simples, sucintamente e sem comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. Tinha uma especial afeição pelos animais e os meus pais permitiam-me possuir uma grande variedade deles. Com eles passava a maior parte do meu tempo e nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava de comer e os acariciava. Esta faceta do meu caráter acentuou-se com os anos, e quando homem, aí achava uma das minhas principais fontes de prazer. Vendo o meu gosto por animais domésticos, nunca perdi a oportunidade de me proporcionar alguns exemplares das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal notavelmente forte e belo, completamente preto e excepcionalmente esperto. Plutão, assim se chamava o gato, era o meu amigo predileto e companheiro de brincadeiras. Só eu lhe dava de comer e seguia-me por toda a parte, dentro de casa. Era até com dificuldade que conseguia impedir que me seguisse na rua. A nossa amizade durou assim vários anos, durante os quais o meu temperamento e o meu caráter sofreram uma alteração radical. Envergonho-me de o confessar, para pior, devido ao demônio da intemperança. Mas a doença tomava conta de mim, pois que doença se assemelha à do álcool? E por fim, até o próprio Plutão, que estava a ficar velho e, por consequência, um tanto impertinente, até o próprio Plutão começou a sentir os efeitos do meu caráter perverso. Certa noite, ao regressar a casa, completamente embriagado, de volta de um dos tugúrios da cidade, pareceu-me que o gato evitava a minha presença. Apanhei-o, e ele, horrorizado com a violência do meu gesto, feriu-me ligeiramente na mão com os dentes. Uma fúria dos demônios imediatamente se apossou de mim. Não me reconhecia. Dir-se-ia que a minha alma original se evolara do meu corpo num instante, e uma ruindade mais do que demoníaca, saturada de genebra, fazia estremecer cada uma das fibras do meu corpo. Tirei do bolso do colete um canivete, abri-o, agarrei o pobre animal pelo pescoço e, deliberadamente, arranquei-lhe um olho da órbita. Queima-me a vergonha e todo eu estremeço ao escrever esta abominável atrocidade. Voltei a mergulhar nos excessos e depressa afoguei no álcool toda a recordação do acto. Entretanto, o gato curou-se lentamente. A órbita agora vazia apresentava, na verdade, um aspecto horroroso, mas o animal não aparentava qualquer sofrimento. Vagueava pela casa como de costume, mas,
como seria de esperar, fugia aterrorizado quando eu me aproximava. Porém, restava-me ainda o suficiente do meu velho coração para me sentir agravado por esta evidente antipatia da parte de um animal que outrora tanto gostara de mim. Em breve este sentimento deu lugar à irritação, e para minha queda final e irrevogável, o espírito da perversidade fez de seguida a sua aparição. E digo que este espírito de perversidade surgiu para minha perda final. Foi este anseio insondável da alma por se atormentar, por oferecer violência à sua própria natureza, por fazer o mal só pelo mal, que me forçou a continuar, e finalmente a consumar a maldade que infligia ao inofensivo animal. Certa manhã, a sangue frio, passei-lhe um nó corredio ao pescoço e enforquei-o no ramo de uma árvore. Enforquei-o com as lágrimas a saltarem-me dos olhos e com o mais amargo remorso no coração. Enforquei-o porque sabia que me tinha tido afeição e porque sabia que não me tinha dado razão para a torpeza. Enforquei-o porque sabia que, ao fazê-lo, estava cometendo um pecado mortal. Durante meses não consegui libertar-me do fantasma do gato, e durante este período voltou-me ao espírito uma espécie de sentimento que parecia remorso, mas que o não era. Cheguei ao ponto de lamentar a perda do animal e a procurar à minha volta, nos sórdidos tugúrios que agora frequentava com assiduidade, um outro animal da mesma espécie e bastante parecido que preenchesse o seu lugar. Algum tempo depois, ele encontra outro gato preto muito parecido com Plutão, exceto por uma mancha branca no peito. Ele leva o animal para casa, mas logo passa a odiá-lo. O gato o segue, o observa, parece julgá-lo. A mancha branca começa a tomar forma, até parecer claramente a figura de uma forca. Por essa altura, eu era, na verdade, um miserável maior do que toda a miséria humana, e um bruto animal cujo semelhante eu destruíra com desprezo. Um bruto animal a comandar-me, a mim, um homem, feito à imagem do Altíssimo. Oh, desventura insuportável! Um dia acompanhou-me o novo gato, preto igual Plutão, por qualquer afazer doméstico. O gato seguiu-me nas escadas íngremes e quase me derrubou, o que me exasperou até a loucura. Apoderei-me de um machado e, desvanecendo-se na minha fúria, desferi um golpe sobre o animal, que seria fatal se o tivesse atingido. Mas o golpe foi sustido diabolicamente pela mão da minha mulher. Enraivecido pela sua intromissão, libertei o braço da sua mão e enterrei-lhe o machado no crânio. Consumado este horrível crime, entreguei-me de seguida, com toda a determinação, à tarefa de esconder o corpo. Sabia que não o podia retirar de casa, quer de dia, quer de noite, sem correr o risco de ser visto pelos vizinhos. Decidi emparedá-lo na cave como, segundo as narrativas, faziam os monges da Idade Média às suas vítimas. Usando de toda a precaução, procurei argamassa, areia e fibras com que preparei um reboco que se não distinguia do antigo e, com o maior cuidado, cobri os tijolos. A seguir procurei o animal que tinha sido a causa de tanta desgraça, pois que, finalmente, tinha resolvido findá-lo. Se o tivesse encontrado naquele momento, era fatal o seu destino. Mas parecia que o astuto animal se alarmara com a violência da minha cólera anterior e evitou aparecer-me na frente, dado o meu estado de espírito. No quarto dia após o crime, surgiu inesperadamente em minha casa um grupo de agentes da polícia que procederam a uma rigorosa busca. Eu, porém, confiado na impenetrabilidade do esconderijo, não sentia qualquer embaraço.
Os agentes quiseram que os acompanhasse na sua busca. Não deixaram o mínimo escaninho por investigar. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram a cave. Nem um músculo me tremeu. O meu coração batia calmamente como o coração de quem vive na inocência. E neste momento, por uma frenética loucura, bati com força, com uma bengala que tinha na mão, na parede atrás da qual se encontrava o cadáver da minha querida esposa. Ah, que Deus me livre das garras do arquidemônio! Mal tinha o eco das minhas pancadas mergulhado no silêncio, quando uma voz lhes respondeu de dentro do túmulo, um gemido, a princípio abafado e entrecortado como o choro de uma criança, que depois se transformou num prolongado grito sonoro e contínuo, extremamente anormal e inumano. Tolhidos pelo terror e pela surpresa, os agentes que subiam a escada detiveram-se por instantes. Logo a seguir, 12 braços vigorosos atacavam a parede. Esta caiu de um só golpe. O cadáver, já bastante decomposto e coberto de pastas de sangue, apareceu erecto frente aos circunstantes. Sobre a cabeça, com as vermelhas fauces dilatadas e o olho solitário chispando, estava o odioso gato, cuja astúcia me compelira ao crime e cuja voz delatora me entregava ao carrasco. Eu tinha emparedado o monstro no túmulo. O narrador termina sua história sem pedir perdão, sem negar sua culpa, apenas revelando os fatos. Em O Gato Preto, Poe não fala de monstros sobrenaturais. Fala da escuridão que vive dentro do próprio homem. E, às vezes, ela tem olhos amarelos na escuridão. Se gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e lembre-se, às vezes, o verdadeiro terror está dentro de nós.